Olá, eu sou a Bru e bem-vindos à leitura de hoje. Nós vamos fazer uma leitura para os signos de fogo, Áries, Leão e Sagitário. Lembrando que essa leitura também vale para Ascendente e Lua. Então vamos começar. Para os arianos, como vai ser esse mês de novembro? Vamos ver como vai ser o mês de novembro para os arianos. Nossa, o diabo para vocês. Lembrando que o diabo, né, nenhuma das cartas do tarô são cartas negativas. O diabo ele só pede para a gente tomar um pouco mais de atenção para nossa sombra, para questões materiais, para questões do nosso corpo também, e pode também ter alguma coisa a ver com karma, mas pode ser algo negativo no sentido de um desafio que você tem que enfrentar, mas muito ligado à sua sombra. Então, vamos ver para os arianos. Eu vejo muito trabalho interno para vocês, porque essa carta aqui é o 8 de paus, ele representa muita energia, mas é uma energia como se ela tivesse guardada há muito tempo, e aí vocês não sabem como usar essa energia que vocês têm. Eu falo de energia mesmo, de ânimo, energia psíquica, e essa carta ela pode indicar em muitos momentos ansiedade também, porque você tem esse grande acúmulo de energia, esse movimento, né, indicado pelo número 8, e vocês não sabem para onde jogar isso. Então, é uma carta que pode indicar uma certa ansiedade. O 3 de copas aqui, ele já representa um certo equilíbrio emocional. Então, pode ser que você esteja muito ansioso para fazer alguma coisa ou resolver alguma coisa, mas você tem que ouvir esse lado emocional, no caso, mais equilibrado, né? E essa carta também pode indicar que existem pessoas ao seu redor que podem te ajudar, talvez aí algum familiar, algum grupo de amigos que você possa se apoiar, mas no geral é alguma coisa que você precisa resolver, que você tá com muita ansiedade para resolver, mas você precisa ir com calma em um certo equilíbrio e se precisar se apoiar com as pessoas, né, se precisar da ajuda dos seus amigos, das pessoas que estão ao seu redor, é importante, né, que você saiba pedir ajuda. E muitas vezes o diabo aparece nesse sentido para dizer que nós somos pessoas muito orgulhosas, né? É difícil a gente pedir ajuda, às vezes a gente se acha muito autossuficiente, né? Essa carta pode indicar isso, nesse acúmulo de energia, essas coisas que a gente vai guardando, né? Essa dificuldade que a gente tem de pedir ajuda para as pessoas, mas nesse caso é importante você ver quem está ao seu redor, né? Talvez algum acordo aí que você queira fechar, alguma pessoa importante aí, você pode contar com essa pessoa, ok? E aí, por fim, nós temos a carta da morte. A carta da morte, igual a carta do diabo, não é uma carta ruim necessariamente, mas é uma carta que ela exige mudança. Você querendo ou não, é como se alguma coisa tivesse que morrer para que outra fosse renascer. Então, pode ser justamente essa questão que você quer resolver, que você quer muito resolver, mas você não consegue. Você precisa desse equilíbrio. Quando você conquistar esse equilíbrio, né, quando você conseguir essa rede de apoio que você precisa, né, com as pessoas ao seu redor, pode ser que esse problema se resolva, mas provavelmente alguma coisa precisa ser deixada de lado, né? Tanto a questão do orgulho quanto a questão desse movimento, né, de deixar ir. A gente fala deixar morrer aqui para que o novo possa renascer. Pode até ser algum tipo de insegurança, algum tipo de barreira que você tem, né, por ter essa carta
dessa ansiedade que aparece, né? Pode ser que você tenha que enfrentar muito esse seu lado interno, esse equilíbrio, né? Não só com as outras pessoas, mas com você mesmo. Pode ser que agora você tenha que sair dessa sua zona de conforto, ter o mesmo tipo de comportamento, né? Sempre fazer o mesmo tipo de coisa. Pode ser que agora você tenha que fazer de uma forma diferente, né? Fazer de uma forma mais tranquila, se respeitando e estando em harmonia com você mesmo. Mas claro que isso é difícil, você tem que olhar para sua própria sombra. Então, a gente entende que é um obstáculo, a gente entende que é um desafio muito grande, mas você precisa mudar. Dar mais espaço a coisas boas na sua vida. Tudo bem, arianos? Então, essa foi a leitura de Áries. Agora a gente vai para leitura de Leão. Signo de Leão. Leoninos, regido pelo Sol. O que o mês de novembro reserva para os leoninos? Essa coisa da tiragem das cartas, ela varia muito de tarólogo para tarólogo. Eu gosto de tirar as cartas enquanto o baralho tá na minha mão. Eu gosto de sentir a energia que eu tenho que tirar. Carta da Lua, a Rainha de Paus, 3 de Espadas e a sacerdotisa. Olha, o que eu tenho para falar para vocês, leoninos, ainda mais, né, um signo de fogo, é o signo de fogo praticamente, regido pelo Sol. O que eu posso falar para vocês é que nesse momento vocês não precisam ser fortes. É normal a gente sentir tristeza. A carta da Lua muitas vezes ela vem para indicar essa melancolia, essa tristeza, esse movimento mais para dentro, introspectivo que a gente tem com nós mesmos. Os nossos sonhos, lidar com o passado, né? Quando a gente fala de sonho, é uma questão até de ilusão mesmo. Às vezes, alguma coisa que você quer fazer e você vê que não dá para fazer, não condiz com a realidade. É simplesmente um sonho, né? Que infelizmente às vezes não se realiza. E aí vocês têm essa tendência, como se fosse a rainha de paus, né, de sempre estar no centro, ter essa força interior que vocês têm muito grande, mas pode ser que às vezes, infelizmente, né, a gente nem sempre consegue aquilo que a gente quer. O 3 de espadas, ele indica justamente essa quebra de expectativas, e é interessante porque a gente tem o elemento ar atravessando o coração. É como se a gente tivesse realmente uma grande decepção. A gente percebe que a gente não vai realizar os nossos desejos numa questão lógica, racional mesmo, né? Por exemplo, quando a gente ama uma pessoa, mas essa pessoa não ama a gente de volta. Logicamente, a gente não deve perder tempo com uma pessoa que não nos ama, certo? Mas dói, mesmo assim, machuca muito. Essa questão lógica, né, do amor não correspondido, ele machuca o nosso desejo, porque a gente realmente queria aquilo, mas infelizmente nem sempre podemos ter aquilo que a gente quer. A sacerdotisa, no final, ela indica justamente um complemento para essa carta da Lua. É como se você tivesse essa grande força interior, né? Essa grande mulher dentro de você, para você, leonino, que é uma mulher, ou então você que é homem, é bom agora você se conectar um pouco com o seu lado feminino, porque essa carta ela é extremamente feminina, ela representa esse sagrado feminino, né? E ela complementa essa questão da Lua para uma introspecção, para uma questão com os nossos sentimentos, né? Um momento para a gente ficar mais quietinho, para a gente ter mais meditação, né? Pensar um pouco antes de agir. Mas ela representa uma grande sabedoria, né? Por exemplo, os sonhos, quando estão relacionados à carta da sacerdotisa, eles têm um grande significado. Não é somente os sonhos da lua, né? Que podem ser simplesmente ilusões daquilo que a gente quer, mas que a gente às vezes não pode ter.
Mas a sacerdotisa, ela indica esse momento que você precisa parar um pouco e ouvir a si mesmo, ouvir o seu inconsciente, ouvir essa voz interior, essa grande sabedoria, essa grande sacerdotisa que tem dentro de você. Você não precisa ser essa rainha de paus o tempo todo, ou então você pode continuar sendo essa rainha de paus incrível que você é, né? Tem uma grande energia feminina aqui. Mas a carta de paus, ela é uma carta pro elemento fogo, né? Então ela tem uma coisa de masculino também, essa coisa da ação, da energia, da atividade, mas nesse momento não é hora de agir, né? Pode ser que você se machuque se você tomar decisões precipitadas. Então, dá uma pausa para você mesmo, dá uma pausa para você se cuidar, se ouvir, lembrar que você não precisa ser forte o tempo todo, tá tudo bem a gente cair de vez em quando. Mesma coisa vale, né, da leitura de Ares, também vale para vocês. Às vezes a gente precisa pedir ajuda, às vezes tem uma mulher, uma amiga, uma mãe, né, alguém na sua família, uma figura feminina, ou até mesmo um homem mesmo, mas que carrega essa energia feminina de grande sabedoria, uma grande, né, filósofa e tal, essa parte mais abstrata da vida, um conhecimento mais filosófico, né, essa pessoa pode te ajudar. Então é para dizer justamente isso, né, dá uma pausa para você mesmo e que tá tudo bem. Tá tudo bem às vezes as coisas não darem certo. No final, a gente deve sempre estar fiel a nós mesmos. E a sacerdotisa aparece muito para nos lembrar disso. Da nossa força interior, uma força espiritual muito grande que vocês têm. E agora, por último, Sagitário. Sagitário regido por Júpiter. Como vai ser novembro para os sagitarianos? Eu que também sou sagitariana, essa leitura também vai para mim, né? Para nós. Último signo de fogo. Valete de copas. Muita energia de água, né, em novembro. Papa. 7 de ouros. 4 de copas. Então, diferente das outras leituras, né, dos signos de fogo, novembro para o signo de Sagitário vai ser um pouquinho mais tranquilo, mas nem tanto, porque a gente também tem muito desafio por aí. Uma coisa importante que apareceu aqui pra gente é o Valete de Copas. Essa carta, ela significa um intenso contato com uma força muito grande de criatividade, também olhar para as nossas emoções, olhar para o nosso interior, mas o Valete, por ele trazer uma energia masculina, né, ou seja, está no campo da ação e também da manifestação, é justamente essa criatividade que a gente quer colocar em ação. É como se ele estivesse planejando, olhando para esses sentimentos, né, para essa taça, para esse peixinho que está saindo aqui da taça, né, e ele está calculando como que isso vai ser, como que isso vai ficar, né, posteriormente, como que isso vai se manifestar. Então, a gente também tem aqui a carta do Papa, o 7 de ouros e o 4 de copas. O que isso significa? Para a gente manifestar aquilo que o Valete quer, a gente precisa ter um intenso contato, não somente com a nossa espiritualidade, né? O Papa, ele carrega essa questão da espiritualidade, como também ele exige muito estudo e disciplina, né? Essa coisa das doutrinas religiosas, das tradições, elas envolvem muito uma questão de disciplina e de responsabilidade, aquilo que a gente tem que seguir, né? O Papa, ele vem muito também como um guia espiritual, pode ser uma pessoa responsável que vai aparecer pra gente para nos ajudar, mas principalmente você ser esse Papa nesse sentido de estudo, nesse sentido de responsabilidade, não somente no campo espiritual, né, mas aplicar isso na nossa vida. E aí, o 7 de ouros e o 4 de copas aqui podem indicar
no caso que nós vamos colher os frutos daquilo que a gente plantou, e aí, no caso, é aquilo que o Valete está planejando fazer, ou planejou fazer no passado, e agora a gente vai colher esses frutos, mas parece que não é algo que vai nos satisfazer, porque o 4 de copas, ele traz essa estagnação, né? Ele tá olhando para essas taças aqui, essas 3 taças, mas ele está pensando em uma outra coisa, ele está pensando numa outra taça, ou seja, aquilo que a gente tem, ou aquilo que a gente colheu aqui no 7 de ouros, parece que não é suficiente, parece que não satisfez a nossa vontade, né? O valete de copas também pode ser interpretado dessa forma, que ele está olhando para a própria vontade dele, aquilo que ele quer manifestar no campo material, né? Mas ainda está muito no campo metafísico, das emoções, dos sonhos, por ser uma carta de água. E aí, quando isso é manifestado no campo da matéria, a gente se sente insatisfeito, né? Porque pode ser que faltou essa questão da disciplina, da responsabilidade do Papa. Então, essa leitura para você aí de Sagitário, que também é de Sagitário igual eu, é um momento, né? Novembro vai ser um momento muito intenso dessa questão da gente voltar a ter disciplina, a ter responsabilidade para manifestar aquilo que a gente quer, senão a gente vai se sentir insatisfeito. Isso também pode ser até um aviso para dizer que aquilo que a gente programou, aquilo que a gente trabalhou muito, né, para conseguir, a gente ficou planejando, a gente ficou sonhando, e quando a gente finalmente conseguiu, não é aquilo que a gente quer, de fato, não é aquilo que a gente pensava que seria, né? Não atendeu às nossas expectativas. E lembrando, né? Eu falei isso nas outras leituras também, vale para Sagitário, está tudo bem. Aí, no caso, você volta de novo no Papa, lembrando, né, que ele é esse guia, essa figura mais velha que nos auxilia, né, que traz esse conhecimento prático mesmo, do estudo, das tradições, no sentido de tradição de fazer aquilo, né, por exemplo, no estudo, né, qual que é a forma certa de estudar, procurar aí pessoas, né, que estão mais especializadas nesse sentido para poder nos ajudar, né, a finalmente quando a gente for colher de novo os frutos do nosso trabalho, a gente se sentir de fato satisfeito e não ficar estagnado, igual o 4 de copas. Tudo bem, gente? Essa foi a leitura dos signos de fogo. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Não se esqueça de dar o like e deixar seu comentário, ok? Até a próxima leitura.